Olá, ouvinte! Tá começando mais episódios do terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Cibs. E hoje, em mais um episódio número 3 do Bestiário, nós vamos falar sobre a Nessie. Ou melhor, o monstro do Lago Ness. Mas para os íntimos, é Nessie. E a gente já tá super íntimos de criptídeos, então é Nessie aqui nesse episódio. Agora, quando se fala de... É porque o Fê tá chamando de Nessie há um tempão, né? Porque ele já escolheu várias pautas do bestiário. E aí ele chama de Nessie. Toda vez que eu ouço, eu lembro... É muito específico, tá, gente? É muito específico. De Amanhecer, não sei se é parte... Não, o último filme do Crepúsculo. Foi É Amanhecer parte Amanhecer? 2, não foi? É. Então, aí eu não sei se é a parte 1 ou a parte 2, que o Jacob ele vai e fala da Renesmee e chama ela de Nessie. Ele vai falar que ele já teve o imprinting com a menina e a Bella fica muito puta. E aí ele fala, ai, porque não sei o que é a Nessie. E a Bella fica puta e fala assim, como assim você deu o apelido da minha filha o mesmo apelido do monstro do Lago Ness? Aí eu sempre lembro disso, eu lembro muito da Bella puta. Cara, eu não lembro disso, porque eu não vi o filme. Eu só vi até Eclipse, mas eu não vi Amanhecer nem parte 1 nem parte 2. Mas eu li o livro e eu não lembro disso. Eu não sei se tem no livro, eu não li os livros, Mas. eu só vi os filmes, mas tem isso, e isso me marcou muito, assim. E eu acho pavoroso o Jacob ter o imprinting com a Renesmee. É Não, pavoroso. gente, isso aí eu fiquei. É porque eu assisti todos, porque a minha melhor amiga, na época, ela gostava muito de Crepúsculo e tal. E aí eu ia pra fazer companhia pra ela, eu ia no cinema ver todos os filmes. Eu ficava Aham. muito chocada com umas coisas. Tem a batalha final lá, que na verdade não aconteceu. Gente, eu ficava Aham. chocada com isso. O negócio do imprinting, pra mim, não fazia o menor sentido. Ó, mas eu não tenho nada contra Crepúsculo, não. Não, mas é um Mas bom filme. Um bom filme de é, romance. Mas sabe, é eu. bacana. Aí você vai falar assim, ai, mas vampiros não brilham, mas, porra, você nunca viu um vampiro pra saber se ele vai brilhar ou não? Você Então, não sabe, porra, mas é liberdade porque aí poética. é porque a gente entra também em outra problemática, porque as pessoas, a sociedade acaba que diminui muito coisas que as meninas majoritariamente gostam, né? E aí vão minimizar Crepúsculo, coisa de menina, sendo que quando o homem gosta de futebol, isso não é diminuído, sabe? Também tem muito machismo envolvido nisso. Por isso que Crepúsculo é tão. Antigamente era mais, sabe, visto como ai, que coisa horrível, não sei o quê. Gente, é um filme de romance normal. Não assisto tudo só por causa da Renesmee, gente. Militamos já. Já entrou numa militância. Ah, mas, pessoal, se você quer mais histórias bizarras e assustadoras, Gatona, fala aí, aonde eles encontram mais histórias bizarras? Cibele na Terra do Medo, no YouTube. Se você for lá hoje, você vai pensar, nossa, essa menina não está mais produzindo vídeos? Essa menina está. Mas o que acontece é que essa menina tava de recesso, aí agora ela tá louca da cabeça, mas essa menina está produzindo. Não sufoca o artista. Não sufoque a artista, pelo amor de Deus, mas tem muita coisa retroativa lá pra vocês maratonarem. Tem muito vídeo, muito creepypasta, muita história do Reddit, tem casos. Se você for escavando mais canal, você encontra true crime. Então, assim, tem bastante história lá no Cibele na Terra do Medo. Então arrasta aí pra cima nos comentários, aproveita das 5 estrelas e o link tá na descrição desse episódio que você encontra aí no seu aplicativo, no seu agregador que você mais gosta de ouvir. E eu venho aqui agora me humilhar perante vocês e pedir a sua partilha, entre para a seita, venha ser membro. E para você se tornar um membro é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que com R$ 5 você já consegue fazer como Ana e Ari, que estão aqui escutando a gente como se fosse uma live. Então você pode comentar, você pode dar o seu palpite e a gente lê aqui no episódio também. Então a partir de R$ 5, confere lá, apoia.se/terror na esquina. E a gente tem um grupo no WhatsApp muito, muito, muito legal, caótico, do jeitinho que o terror gosta.
Sebis, qual foi a primeira vez você lembra a primeira vez que você ouviu falar sobre o monstro do Lago Ness? Vai ser igual, eu acredito, do Yeti, né? Vai tentar É. buscar alguma coisinha lá atrás e de repente cai em Scooby-Doo. É, tipo isso. Então, eu acho que entra no mesmo caso do Yeti, porque é uma lenda que, por exemplo, eu gosto muito, só que eu não sei muito sobre. Eu vou descobrir muito aqui agora no episódio com você. Uhum, Porque a gente sempre ouve falar, mas não aprofunda. Eu devo ter ouvido falar tanto o Scooby-Doo, quanto eu assistia muito esses programas Discovery, quando eu era criança e não uhum, prestava muita atenção, aham. mas eu devo ter ouvido falar alguma coisa assim. Então acho que foi mais assim, sabe? Não foi no nosso dia a dia, sabe? Vivendo tal qual as lendas que a gente ouve por Aham. aí. Foi provavelmente então, como comigo, eu não lembro a primeira vez que eu tive contato com o monstro do Lago Ness, mas provavelmente foi no episódio de alguma coisa, em algum programa de TV, comentaram, ah, o monstro do Lago Ness, aí de repente você pesquisa de alguma forma, quando a gente é mais novo, a internet era muito mato, então acabava entrando em alguns sites e lia sobre, ou tinha que Sim. esperar um programa para falar sobre isso. Eu lembro voltando na Discovery, programas, History Channel tinha vários programas também que falavam sobre isso, então foi vindo disso pra mim, sabe? Sim, pra mim também. Se você estiver ouvindo aí, souber exatamente qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar, comenta aí que eu quero saber. E se não me engano, a série do Scooby-Doo, no universo, tem um filme sobre o monstro do Lago Ness. Se eu não tiver enganado. É, aí é um Ah, conhecimento muito específico de Scooby-Doo que eu não vou estar mas compartilhando. tem. Ah, eu gosto pra caramba também. É muito legal, Scooby-Doo. O veterano caçador de Nessie, Elwyn ou Faldangai, não pôde acreditar no que viu enquanto monitorava o vídeo de uma webcam no lago em sua casa. Dois clipes do lago capturaram algo agitando nas profundezas misteriosas perto da Shoreland Lodges, próximo a Fort Augustus, na margem sul do lago. Elwyn disse: a minha reação foi de não acreditar no que eu estava vendo, e tudo aconteceu tão rápido. No primeiro clipe do vídeo, algo se move na superfície por alguns segundos e então você vê dois rastros sombrios se movendo em duas linhas sobre a superfície. Provavelmente se move para a esquerda, assim por cerca de 15 pés e depois desaparece. Elwyn, do condado de Donegal, na Irlanda do Norte, acreditou que a água estava agitada demais para que a perturbação tivesse sido causada por um peixe. Elwyn estimou que o rastro tinha de 6 a 8 pés de comprimento, mas ninguém jamais vai saber o tamanho real escondido sob a água para causar tal rastro em primeiro lugar. Algo está causando esses rastros que a gente não está vendo. Essa imagem é muito grande na água e parecia muito deslocado. A comunidade de avistamento de Nessie passou por uma seca recente do que eles acham que poderiam ser sinais de algo escondido nas profundezas. Elwyn acrescentou que ele mesmo não via nada há vários meses. Nos últimos meses, não vi nada parecido com isso nem para gravar. Suspeito que seja o mesmo animal em ambas as imagens. Acho que você seria tolo se não pensasse assim, especialmente depois de não ver nada por meses. Mas quando a gente pensa nesses mistérios não resolvidos e criaturas que desafiam a ciência, o nome que vem na nossa cabeça, assim, junto com Pé Grande e Yeti, é o tema desse episódio, né? O monstro do Lago Ness, a Nessie. E essa criatura, ela não é só uma lenda local lá das terras altas da Escócia. Ela se tornou o ícone global da criptozoologia. Então tá lá nas cadeiras. Se a gente fosse dar cadeiras para monstros e criaturas, certeza que a Nessie ocuparia um deles. Principalmente por ser uma que arremete à água, né? Então é Sim. diferente de criptídeos terrestres. E a Nessie transcendeu essa barreira do folclore para se tornar um motor econômico e cultural que atrai milhões de turistas e gera uma receita impressionante para a região. E tudo baseado na simples possibilidade de ter algo grandioso que habita aquelas águas. E o cenário desse mito ajuda, né, e muito a sustentar a lenda. A gente tá falando do Loch Ness.
um corpo de água que por si só já impõe respeito e mistério. Ele fica localizado numa falha geológica antiguíssima. O lago tem águas escuras, quase negras, aquela coisa bem talassofobia, carregadas de turfa, o que reduz drasticamente a visibilidade. E é o tipo de lugar que parece ter sido desenhado pela natureza para guardar ali algum mistério, algum segredo, onde qualquer sombra ou movimento na superfície pode ser facilmente interpretado como alguma coisa sobrenatural. Porra, tem isso, né, essa questão da talassofobia, de você não ver o fundo do Eu do tenho lago, pavor. apesar de que o lago ele é imenso, ele tem profundidades absurdas. Ele me lembra, por ser escuro, o Lago Negro do Harry Potter. Será que tem alguma relação? Pode ser, tá? A transfóbica lá pegou um monte de Ah, referências, assim, se bobear. sim. E Harry Potter passa na região, o Lago Ness fica na região, então Eu acho que faz aqui, completo sentido. e mesmo que esses relatos, uma besta aquática na região exista há séculos, foi só no século XX que o mundo realmente voltou os olhos para a Escócia. A imagem clássica que todos temos na cabeça, aquela silhueta de um pescoço longo emergindo de uma bruma, definiu o que a gente espera de um monstro moderno. Seja um sobrevivente da era dos dinossauros, como um plesiosauro, ou só uma enguia gigante. Mas a verdadeira identidade da Nessie importa menos do que o fascínio que ela exerce na gente. E essa imagem de dinossauro, ela me marcou muito, que quando eu ouvia falar da Nessie, eu amo que a gente tá tratando ela como menina. É uma menininha. Amém. Aham. A primeira Aham. vez que eu vi as primeiras vezes que eu vi essa imagem, gente, criança é um ser que tem o direito de ser burro. Eu era uma criança burra que acreditava nas coisas e pelo direito de ser burra, tá? É, igual a você tem o direito de ser feia, você tem o direito de ser burra, Aham. quando é criança. Eu vi a imagem do Monstro do Lago Ness, essa mais famosa, né? Eu pensava, uai, mas é o formato de um dinossauro. Sim, sim. E eu achava que era um dinossauro, talvez. Será que eu já ligava com o Jurassic Park, que eu via, e eu achava que havia possibilidade que talvez existissem dinossauros dessa maneira, que pegaram o DNA, coisa e tal, igual no Uhum. filme. Eu Sei, pensei: sei. "Gente, deve ser alguma coisa ligada a isso". Eu achava que realmente era um dinossauro que vivia ali no Lago Ness. Mas então, uma das maiores teorias é que de fato é um dinossauro, no caso o plesiosauro, que tem um pescoção e, bom, esse corpo que a Nessie tem hoje em dia é por causa do plesiosauro, porque as evidências que a fotografia que existe como evidência, ela tem esse pescoção, então a primeira correlação que se faz é com um dinossauro, como se fosse um dinossauro perdido ali, sabe? Ficou e ele conseguiu se esconder e se reproduzir e chegar até nos dias atuais. Mas vai saber, né? Eu já vi muitas imagens de formato de uma enguia também. Aí, quando eu vi essa versão do formato de uma enguia, eu fiquei chateada, fiquei bem triste, porque eu pensei: "Ah, não é um dinossauro?". Aí bem mais tarde eu fui descobrir que, enfim, uma lenda e etcétera, e Mas olha, tem mais criptídeos espalhados pelo mundo que são dinossauros perdidos. Inclusive, eu tô estudando para trazer um novo aqui pros próximos episódios, que é aí amigo, um arrasou. do Outback australiano, que é um Tiranossauro Rex perdido lá. Ah, Então, amiga, eu adoro dinossauro. eu Eu acho sou maravilhoso. eu sou apaixonada por dinossauro. Tô mandando aqui no Discord a fotinho do plesiosauro. Olha que gracinha, gente, que vontade de fazer um carinho. Ele é muito bonitinho. Muito fofo. O monstro do Lago Ness persiste no imaginário coletivo porque ele atende a uma necessidade humana profunda, a vontade de acreditar no maravilhoso. Mesmo com décadas de expedições e ceticismo científico, o lago continua sendo um lugar onde a física, a biologia e a psicologia se encontram para criar uma das maiores lendas do nosso tempo. E é nessa atmosfera de incerteza e fascinação que a gente vai mergulhar hoje.
Às 11h26 do dia 27 de agosto de 2023, Sailban Janaway, que vive na região, relatou que havia algo causando uma agitação na água na altura de Foyer Point, que então se unificou em um único objeto, se movendo em velocidade logo abaixo da superfície, causando um rastro branco de pelo menos 20 metros. Ela confirmou que não havia barcos perto do local. Ela tirou essa foto do que viu. Tinha algo causando uma agitação na água na altura de Four Points, que então se unificou em um único objeto, se movendo em velocidade logo abaixo da superfície, causando um rastro branco de pelo menos 20 metros, disse ela. Inicialmente, ela suspeitou que o rastro estava sendo causado por um barco, mas, ao examinar a cena, ela percebeu que não havia barcos presentes e que a causa da perturbação, fosse o que fosse, parecia estar sob a superfície da água. No dia 31 de agosto de 2023, Fiona Wade visita a área. Ela relatou ter visto algo semelhante ao que foi relatado por Alistair Gray. Ela disse: era quase idêntico ao que foi visto no sábado e provavelmente num local muito semelhante. Devo acrescentar que eu não tinha conhecimento desse avistamento de sábado até voltar para casa à noite. Inicialmente parecia um periscópio, mas então duas áreas curvas o seguiram. Estava se movendo e a cerca de metade da distância no lago, olhando grosseiramente para o meio do caminho entre Foyers e White Bridge. Eu já vi cervos atravessando-os antes, mas isso não era parecido com nada com que eu tinha visto antes e só posso descrever como Nessie, pois eu não consigo pensar em nada lógico que pudesse ter sido. Era grande o suficiente para atrair minha atenção e parecia deixar um leve rastro atrás de si. O avistamento ocorreu às 10h45. A água estava plana e calma e não tinha atividade de barcos nas proximidades. Isso durou cerca de 30 a 40 segundos. Mas antes da gente falar sobre a Ness em si, eu acho que é muito importante a gente compreender o palco que acontece tudo isso, né? Que é o Lago Ness. A gente não fala de um lago, sei lá, um lago comum, pequeno. Ela é uma fenda gigantesca. O lago está situado diretamente sobre a falha geológica de Great Glen, que corta as terras altas da Escócia ao meio. Com cerca de 37 quilômetros de comprimento e uma profundidade que atinge 230 metros. Ele é o maior corpo de água doce do Reino Unido em volume. Para você ter uma ideia da sua magnitude, o Lago Ness tem mais água que todos os lagos da Inglaterra e do País de Gales juntos. Então, é um abismo colossal, cheio de água. Amigo, mergulharia? Fácil. Sério, eu Fácil, morreria de serião. medo. Gente, chat, nadariam? Nadariam? Nadariam. 50 mil. 50 mil vocês ganham, vocês nadam, mas aí tem que nadar mesmo, tem que ir lá pro meião, 230 metros. Pô, Gente, é fundo pra tranquilo. uma porra. É muito fundo. Gente, mas assim, amigo, você não tem nem um pinguinho de talassofobia? Não, talassofobia não tenho. Eu tenho pavor. Eu tenho mais no oceano. Em lagos, o meu pavor de lago é pisar na lama. Esse é o meu pavor, mas nadar é tranquilo. Não, eu morro de medo de não saber o que tem embaixo. E não é nem pela lenda, tá? Aí, ó, a Ari falou que não iria não, que morre de medo. E a Ana falou que por 50 mil ela iria, mas ela precisaria fazer aula de natação primeiro. Então, o lago, a foto que eu mandei aqui no chat mostra que ele é realmente muito escuro. Não dá pra você ter, tipo, Amigo, noção do que amigo, acontece não lá vou, embaixo. não vou. Não nado. E olha, te falar que eu não sei se eu nado nem na beirolinha. É muito Não escuro. coloca o pezinho na prainha? Amigo, eu tenho muito medo. Gente, eu tô muito chocada. Eu não sabia que era tão grande e real, assim, porque a gente vê umas imagens mais focadas quando você vê o. Ah, você joga no Google Monstro do Lago Ness e você vê as imagens são mais focadas. Eu nunca tinha visto o lago inteiro assim. Não tem uma perspectiva alta, né, do lago, É, ou uma visão mais abrangendo a magnitude do lago, né? E ele é bizarro. E ele é lindo, e bizarro. bizarro. Lindo, lindo. E o que torna esse abismo e o esconderijo perfeito não é só esse tamanho todo, mas a qualidade da água.
O lago é caracteristicamente escuro e turvo devido à alta concentração de turfa em suspensão, trazida pelas chuvas das montanhas vizinhas. Isso reduz muito a visibilidade subaquática a apenas alguns centímetros, criando um ambiente impenetrável, quase negro, que tem fomentado séculos de especulação. Se existe um lugar na Terra onde um grande animal desconhecido poderia viver sem ser detectado, é justamente nessas águas. Então não adianta nem se mergulhar e abrir seu olhinho embaixo d'água, meu amor, que é alguns centímetros só que você vai enxergar. Inclusive, isso é uma das dificuldades das pesquisas para tentar encontrar alguma coisa, porque acha alguma coisa no sonar, mas na hora que você vai olhar com algum Não tipo dá pra de ver. câmera, você não vê, porque é muito escuro. E a visão é totalmente bloqueada, então pode existir um animal colossal lá dentro, debaixo dessa água? Pode. Se a gente está falando de um peixe, de um dinossauro ou de uma enguia que seja, a gente não sabe do que está falando. Então é só teoria. Existe. Bom, a gente vai chegar lá. Mas existe. E não dá para saber o que que tem. Mas quando a gente tenta ver a Nessie na cabeça, a imagem que vem é quase sempre a mesma, uma criatura enorme, de pele lisa, meio borrachuda, variando entre o cinza e o preto, e mesmo que alguns relatos citem alguns tons vermelhos, essa foto mental que todo mundo tem foi moldada pela teoria de que ela seria um plesiosauro, um réptil da era dos dinossauros. As testemunhas descrevem exatamente isso. Um corpo grosso e robusto, sustentando um pescoço longo e sinuoso, parecendo como um cisne, que termina com uma cabeça pequena. E os detalhes ficam mais curiosos quando a gente foca nessa anatomia. Relatos e algumas fotos mais antigas sugerem que ele teria ele não, ela. Ela é menina? Que ela teria nadadeiras em forma de diamante, ideais para propulsão em águas profundas. Já a cabeça é muitas vezes comparada à de um cavalo ou de uma cobra, com observadores citando cristas ou até pequenos chifres. O tamanho estimado varia de 6 a 14 metros, o que explicaria as famosas corcovas, que as pessoas dizem ver quando o animal supostamente sobe para respirar. Ele cita as cocosas quando o animal sobe para respirar, porque animais de megafauna, né, animais grandes, eles precisam ter uma parte do corpo para tirar o calor do corpo deles. Então, corcovas, como nos dinossauros, é muito famoso, porque se você for pensar em dinossauros, aquela corcundinha que ele tem nas costas, que é para ajudar a dissipar calor. Senão eles fervem e morrem. Por Eu isso que não amo existem que tem. megafauna hoje em dia, porque não é viável você ser gigante. É verdade, faz sentido. E eu amo que tem até toda uma explicação anatômica e biológica da Nessie. Sim, sim. É muito legal isso. E Sim. 6 metros a 14, ela é colossal, ela é gigante. Ela é 14 metros é colossal, mas bastante ao mesmo coisa. tempo faz super sentido ela viver no Lago Ness, que tem 230 metros de profundidade. Sim, eu hiperfoquei nisso, porque é muito fundo, eu não esperava. Sim, e outra coisa, ela é pequena dentro do lago. Ela é nada dentro do lago, gente. Pode ter uma Então, família de Nessie. essa questão dela ser antes, plesiosauros não são dinossauros. Antes que alguém venha falar alguma coisa, porque não existem dinossauros que vivem dentro da água. Ela ser um plesiosauro significa que ela precisa respirar, então ela não consegue ficar 100% do tempo debaixo d'água. Então, por Uhum. isso, justificaria os avistamentos. Porque se ela for um peixe gigante, ela não precisa necessariamente subir na superfície, né? Só se Sim. acontecer alguma coisa. E por muito tempo, a ciência tentou explicar essas características com animais conhecidos, e a hipótese de um esturjão gigante era a favorita. O esturjão é um peixe com um visual mais pré-histórico e tem umas placas ósseas que pode ficar colossal. E ao subir na superfície, o dorso dele facilmente pareceria uma corcova em águas turvas. O problema é que estudos recentes de DNA ambiental jogaram um balde de água fria nessa teoria.
e os pesquisadores não encontraram nenhum traço de esturjão e nem de plesiosauro nas águas do Lago Ness. Mas, em vez disso, o que a ciência encontrou foi uma quantidade extraordinária de DNA de enguias. Isso redirecionou a aposta para uma explicação mais mundana, mas biologicamente fascinante. A Nessie poderia ser uma enguia europeia que, por alguma anomalia, cresceu em proporções gigantescas. Mesmo assim, a imagem do réptil de pescoço longo continua vencendo a batalha da imaginação. Seja uma enguia gigante, um tronco ou ilusão de ótica, a figura do monstro persiste, provando que às vezes preferimos a lenda à realidade biológica, porque é muito mais legal. Com toda certeza, é muito mais legal você pensar que existe um dinossauro num lago perdido na Escócia do que ser uma enguia gigante que não tem todo aquele sabor, né, de ser um. Mas a enguia gigante, ok, eu ainda aceito. O esturjão que me quebra o tesão. Te quebra o tesão? Mandei uma foto no grupo, dá uma olhada no tamanho desse esturjão. Não, tudo bem. Eu joguei no Google porque eu sou curiosa, eu não esperei. É realmente gigantesco. Mas essa coisa de ser uma enguia que cresceu demasiadamente, porque esse aí parece ser o tamanho do esturjão, né? Tá, Normal. mas é um É gigante pra esturjão uma que tem porra. 10 metros de comprimento. Eu amo que essas imagens de coisas gigantes aí colocam uma quantidade enorme de pessoas perto pra eu ter uma noção, ou então a Aham, pessoa deita no chão pra gente ter uma noção maior. Não, é aham. gigantesco, amiga, gigantesco, realmente. Mas, deixa eu tentar explicar. A baleia, ela é grande por si só. Uma baleia não é tão assustadora quanto, sei lá, um cachorro que cresceu demasiadamente. Entendeu o meu ponto? Ou eu tô Eu viajando entendi, muito? eu entendi, eu entendi, eu entendi. Uma É coisa porque foge de coisas gigante. que precisam ser pequenas e são grandes. Isso, isso, foge do seu tamanho natural, eu digo, entendeu? Então uma enguia gigante te assustaria mais que um peixe gigante. Sim. Bizarro, me assustaria também, porque peixe a gente já imagina que existem peixes gigantes no oceano. Sim, sim, e tem Eu realmente. compreendo, eu compreendo. Tipo o peixe-lua. O peixe-lua é gigantesco. Faz Sim, porra nenhuma, mas eu morreria de medo perto dele. Mas se fosse tipo, um megalodonte, assim, que é um tubarão branco gigantesco, sabe? uhum. Entendeu meu ponto? Eu acho que eu Eu tô, entendo, eu tô... entendo. Um peixe-lua, eu tô pegando aqui o tamanho do peixe-lua, mas ele pode chegar a 1,80 m. Então, tipo, tamanho de um adulto. Os comuns, né, porque tem a foto aqui de um nadador e um peixe-lua deixa o nadador, tipo, extremamente pequeno. É essa foto que me vem à cabeça, não vou negar. Tô mandando aqui no grupo. Mas Então, peixes-lua são gigantes. tem coisas maiores, mas eu ficaria com medo. Até ele me causa uma certa estranheza. Mas é, É, dá medo, coisas gigantes. dá medo, com certeza. Quando a gente começa a compilar as evidências sobre o monstro do Lago Ness, percebemos que elas formam uma tapeçaria complexa que une folclore antigo, relatos oculares e tecnologia moderna. As primeiras pistas físicas, elas não estão nas águas, elas estão nas pedras. A tribo dos Pictos que habitavam a região há mais de 1500 anos deixaram esculturas detalhadas de animais locais. Entre figuras realistas de lobos e águias, existe uma criatura aquática estranha, com um focinho alongado e nadadeiras, sugerindo que eles viam algo diferente naquele lago muito antes de nós. E o primeiro registro escrito corrobora isso, que na data de 565 depois de Cristo, na biografia de São Columba, que descreve o santo repelindo uma besta aquática no rio Ness, depois dela ter atacado o nadador, perdão. No entanto, a febre moderna e a busca por provas visuais só explodiram lá para 1933, com os relatos de Aldi McCay e George Spicer, descrevendo bestas enormes cruzando a estrada ou rolando na água. Falando em registros visuais, a gente também não pode esquecer da primeira fotografia que alega ser da Nessie, tirada por Hugh Gray no dia 12 de novembro de 1933, pouco antes dessa febre mundial explodir. A imagem é bastante borrada e mostra algo se agitando na água,
mas o que muitos viram como um monstro, a análise moderna enxerga mais como uma coisa doméstica. Especialistas sugerem fortemente que a besta, entre aspas, na foto, é na verdade um cachorro da raça labrador nadando em direção à câmera com um pedaço de pau na boca. Ou talvez só uma lontra brincando, provando como a nossa expectativa pode transformar um pet num predador pré-histórico. Qual que é essa foto, a primeira? Eu acabei de mandar no Discord, ela é uma foto extremamente borrada, não dá pra entender nada. Eu confesso que eu ficava procurando o labrador com um tronco na boca e agora eu enxergo o focinho, os 2 olhinhos dele. Eu não tô enxergando O labrador? o labrador. É. É porque eu achei bem específico isso, que ele tá com o tronco na boca ainda mais. Então, se você pega bem no centro dessa ranhura, né, que tem aí, tem Aham. um borrão. Acho que eu vi Aí tem o o focinho. focinho, 2 olhinhos Tá. e 2 orelhinhas pra lateral. Mas Acho que você tem que acreditar muito que isso seja um labrador. gente, aí fica complicado, É porque mais fácil acreditar que tem um monstro gigante nessa foto do que um cachorro. eu vejo mais nadadeiras de um monstro nadando, ele mergulhando porque ficou assustado, do que um labrador, gente. Precisa do mesmo tanto de imaginação ou mais para você ver um labrador. Eu amo que pegaram até a raça do cachorro, descobriram até a raça Aham. do cachorro. Aham. Eu também concordo que realmente você precisa dá pra você ver mais o monstro do que o cachorro. Você tem que ser muito cético pra que ter o cachorro aí. Sabe, não, eu vou buscar provas cabais de que não é gente, Mas, aqui, pegando esse clima aí, foi o que preparou o terreno para a imagem mais famosa de todas, que é a famosa foto do cirurgião. Ela chama Foto do Cirurgião, lá em 1934. Se você fechar os olhos e pensar no monstro do Lago Ness, é essa imagem granulada em preto e branco que vem à sua mente. Nela a gente vê uma extensão de água levemente agitada por algumas marolas, e bem no centro se ergue uma silhueta escura e elegante, um pescoço longo e curvo, terminando em uma cabeça pequena, muito semelhante a um plesiosauro emergindo para respirar. é a foto mais icônica, gente. Ela É é a icônica. Eu foto vou lançar uma camiseta com essa foto. sim, porque essa foto é a mais icônica. Ela é a mais. Eu acho que junto com a famosa foto do pé grande, né? Quando você pensa pé grande, a foto dele andando perto do rio é uma também que vem à cabeça. Não sei se Icônica, né. funciona com você. Demais, demais. O que tornou essa fotografia tão hipnótica por 60 anos foi a falta de referência de escala. Sem barcos ou árvores no quadro, nosso cérebro assume que as ondas são grandes e a criatura é gigantesca. Mas a realidade revelada em 1994 mostrou que a gente estava olhando para uma obra-prima da engenharia de maquetes. A besta era, na verdade, um submarino de brinquedo comprado na loja Wolfworths, modificado para uma superestrutura feito de massa de madeira. O pescoço e a cabeça foram esculpidos à mão e acoplados à torre do submarino, com uma tira de chumbo na quilha para estabilidade. O monstro, entre aspas, tinha cerca de 30 a 40 centímetros de altura, e as grandes ondas eram marolas de uma enseada rasa, fotografadas de um ângulo baixo para criar a ilusão de magnitude. Eu vou bipar tudo isso que você falou, porque eu não aceito isso nesse Eu podcast. tô muito desolada. Eu não aceito. E esse é um podcast de pessoas belíveras ou a gente tá aqui pra desbancar tudo que a gente vai falar sobre criptídeos? Que Não, ódio! assim, gente, eu prefiro acreditar no lúdico, tá? É muito melhor. Eu tô aqui, mas eu tô em repúdio. Nota de repúdio, não Nota gostei. de repúdio. Cancela. Esse episódio não foi ao ar por causa dessa foto de bancada. Manda no chat a foto. É a foto mais icônica, Tia Tami, que a Tia Tami tá perguntando. Aí, é essa foto, a mais famosa. É o monstro do Lago Ness, tá descrito nessa foto. Não existe.
Ah, Ai, poxa, gente. falaram até que era um elefante com a tromba pra Eu cima. Eu amo, eu amo, eu amo essa eu amo a imagem do elefante com a trombinha. Mas, tá, eu me recuso a achar que isso é um submarino. Nossa, é muito triste. Igual Que você tem falou, de é 30 a desolador. 40 centímetros. Podia pelo menos fazer alguma coisa do tamanho real, né? É, sabe, deixa a gente sonhar pelo menos. Apesar da fraude, outras evidências visuais mantiveram o mistério vivo com mais credibilidade. Em 1960, o engenheiro Tim Dinsdale filmou um objeto escuro se movendo e criando uma esteira significativa na água. Especialistas da Força Aérea Real, eles analisaram o material e descreveram o objeto como provavelmente animado, e mais recentemente, em 2018, a fotografia de T. Kelly capturou a imagem de uma criatura parecida com uma enguia se movendo e girando na superfície. O registro de pesquisadores consideraram algumas das evidências visuais mais interessantes das últimas décadas. Quando os olhos falham, a tecnologia entra em cena com um sonar. Em 1954, o barco de pesca Rival III detectou um objeto grande a 146 metros de profundidade que acompanhou a embarcação por 800 metros antes de sumir. A maior varredura já realizada aconteceu em 1987 com a Operation Deep Scan, que utilizou uma frota inteira de barcos para varrer o lago, identificando 3 alvos móveis misteriosos entre 78 e 180 metros de profundidade, descritos tecnicamente como maiores que um peixe, mas menores que uma baleia. Ora, 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 se não é o tamanho da Nessie. Em busca de 2023, hidrofones capturaram ruídos rítmicos e sons subaquáticos inexplicáveis, chamados de gloops, gloop, gloop, Glups. cuja origem exata ainda está sob análise. Eu acho muito legal, porque a sonografia é evidência. Eles encontraram alguma coisa. Eles não conseguiram ver o que que era, mas eles encontraram. Vamos só combinar que maior que um peixe, menor que uma baleia é exatamente o tamanho de uma criatura que poderia viver no Lago Ness e que poderia ser um monstro do Lago Ness, a nossa Nessie. Podemos. Vamos combinar sim. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Não, não negarei, não vou tentar desmentir, não vou falar nada. Se algum texto pra frente vier com, ah, mas era alguma coisa, eu Era vou nada, era bipar. Nessie. Era Nessie. Ai, o Fê tá deixando todo mundo passar por uma sense. Por fim, a ciência tentou dar a palavra final através de genética. Um estudo abrangente de DNA ambiental, eDNA, realizado entre 2018 e 2019, varreu o lago em busca de qualquer material biológico que pudesse explicar o mistério. Os pesquisadores não encontraram qualquer sequência de DNA de plesiosauro ou algum réptil pré-histórico, tubarões ou esturjões. O que detectaram, no entanto, foi uma quantidade extraordinária de DNA de enguias em quase todas as amostras coletadas. Isso sustenta a teoria científica mais forte atualmente, a de que os avistamentos e as leituras de sonar podem ser, na verdade, enguias europeias que não migraram e cresceram em proporções gigantescas nas profundezas do Lago Ness. E aqui entra uma curiosidade impressionante. Volta e meia surgem notícias de monstros reais, como uma famosa enguia capturada na costa da Inglaterra que parecia ter quase 6 metros de comprimento nas fotos. É uma imagem assustadora que faz a gente pensar. E a nossa Nessie? Então, o problema é que essa gigante era uma congro, que é uma enguia exclusivamente do mar. E as que vivem no Lago Ness são enguias europeias de água doce, que infelizmente a biologia delas é bem mais modesta. O recorde oficial britânico para essa espécie não passa muito de 1 metro e pouquinho e cerca de 5 quilos. Ou seja, para a teoria da enguia funcionar no lago, a gente teria falado de um animal que quebrou todas as regras da natureza e cresceu dezenas de vezes mais do que o normal. É biologicamente possível?
Talvez. Mas é quase tão fantástico quanto o próprio dinossauro. Vai, me explica o que foram o, o- os 3 alvos móveis que eles encontraram no lago. Eu te pergunto. Se for uma enguia, ela é gigante. Tá aí. Tá provado de que existem enguias gigantes no monstro do Lago Ness. Que existem enguias gigantes no Lago Ness. Então é Gente, só acreditar. Eu acredito, você acredita? gente, eu acredito. Sinceramente, tem que ter. Gente, e enguia é um bicho que dá medo, né? Joguei aqui no Google, o Ai, bichinho dá medo. ela não tem carisma. Não tem carisma, não tem cante nenhum. Não. Nossa, é um bicho assim. Eu te pergunto, eu queria realmente saber se pessoas nadam no Lago Ness ou não. Sim, pessoas nadam no Lago Ness na Escócia, mas não é uma atividade para amadores ou para um mergulho casual de verão. A natação selvagem é praticada no lago, incluindo eventos organizados de travessias. Mas a água é extremamente fria e perigosa. Claro, tem um monstro do Lago Ness. E aqui Exato. estão detalhes principais. A temperatura da água fica entre 5 e 11 graus. Amigo, inclusive, eu vou mandar aqui. Eu amo que a Ari tá entendendo todas as minhas referências. Eu vou mandar aqui a foto que eu falei que eu já vi como uma enguia gigante. O monstro no Lago Ness. Já tinha visto essa imagem. E ela parece muito uma enguia gigante. Então, assim, essa imagem eu já tinha visto. Tanto Aham. que foi uma das imagens que me deu então não é um dinossauro? Tá aí, é a famosa dela se virando. Eu só não mandei ela. É aqui, quer ver? Olha. 2018, a fotógrafa captura a imagem da criatura parecida com uma enguia se movendo e girando na superfície. É a foto da Tea Cat, eu que não salvei ela. Então, sim, importante, porque essa imagem aqui faz a gente ficar mais acreditada dessa versão da enguia gigante. Essa aí, se ela não alterou nada, essa imagem mostra uma enguia de proporções bizarras. Bem, bem É, a feinha, tia Tami bem. falou 100% é monstro do Lago Ness, mas é um dinossauro sim, só tá aparecendo uma parte, tá com o pescoço pra baixo. Gostamos. Eu amo que a tia Tama, ela tá indo mais que a gente. Não é uma enguia, é o dinossauro lá, que eu já esqueci o nome. Vamos falar agora, tipo, de uma maneira resumida, tudo que cerca registros do monstro, do Lago Ness. Século VI, cerca de 500 depois de Cristo, os Pictos, antigos habitantes da região, deixaram esculturas em pedra que relatam a Nessie, uma criatura com focinho alongado, crista e nadadeiras, que alguns interpretam como o primeiro registro visual do monstro. Em 565 d.C., o primeiro relato escrito aparece na biografia de São Columba, escrita por Adonã. O monge teria salvado um homem de uma besta aquática no rio Ness, ordenando que a criatura recuasse em nome de Deus. 15 de abril de 1933, Aud McQuay e seu marido relataram uma criatura semelhante a uma baleia, rolando nas águas, o que leva o Inverness Courier a usar a palavra monstro pela primeira vez. Em 22 de julho de 1933, George Spicer e sua esposa afirmam ter visto uma criatura de 8 metros de comprimento, com um pescoço longo e ondulado, cruzando a estrada à frente do seu carro. 12 de novembro de 1933, Hugh Gray tira a primeira fotografia alegada de Nessie. Contra evidência, especialistas sugeriram que a imagem borrada mostrava, na verdade, um cachorro da raça labrador nadando com um pedaço de pau na boca ou uma lontra. Em janeiro de 1934, o estudante de veterinária Arthur Grant relata ter quase atropelado o monstro em uma estrada à noite. O zoólogo Maurice Burton afirmou que o esboço de Grant era consistente com o comportamento e aparência de uma lontra. Abril de 1934, publicação da foto do cirurgião por Robert Kenneth Wilson, a imagem mais icônica do monstro.
Em 1994, revelou-se que a foto era um embuste elaborado feito com um submarino de brinquedo e massa de madeira, orquestrado por Marmaduke et al. Para se vingar do jornal Daily Mail. Marmaduke quis se vingar do Daily Mail porque foi exposto ao ridículo e humilhado publicamente pelo jornal. A história aconteceu da seguinte forma. Em 33, o hétero, que era um conhecido caçador de grandes presas, foi contratado pelo próprio Daily Mail para liderar uma expedição em busca do monstro do Lago Ness. Poucos dias após chegar ao lago, ele anunciou ter encontrado enormes pegadas na margem que pertencia à criatura, o que gerou um grande alvoroço na época. No entanto, quando os pesquisadores do Museu de História Natural Britânico analisaram os moldes dessa pegada, descobriram que elas eram falsas. Elas haviam sido feitas com uma pata de hipopótamo empalhada e seca, o que na época era um objeto comumente usado como porta-guarda-chuva. Após essa revelação embaraçosa, o Daily Mail zombou de o hétero publicamente. Furioso com a humilhação sofrida por parte de seu empregador, o hétero decidiu dar o troco enganando o jornal. Para executar sua vingança, ele e seus cúmplices compraram um submarino de brinquedo, moldaram o pescoço e a cabeça do monstro e fotografaram o modelo na água. Sabendo que o jornal não acreditaria nele, o hétero usou um testa de ferro, o ginecologista londrino Robert Kenneth Wilson, por ser um médico muito respeitado. Wilson entregou e vendeu a foto ao Daily Mail, mantendo o envolvimento de o hétero em segredo. O plano funcionou perfeitamente. O jornal publicou a imagem 34 como uma grande evidência do monstro, caindo na armadilha de o hétero e perpetuando o mito que duraria 60 anos antes de ser finalmente desmascarado. Antes de começar nisso, dá pra ver aqui uma malícia. Eu não sei se você sentiu essa malícia. Em 1933, 3 pessoas viram o monstro do Lago Ness. Em 1934, uma pessoa relatou também o monstro do Lago Ness. Em 1934 ainda, o Robert Kennedy, ele fez a foto do monstro do Lago Ness para se vingar do Daily Mail. Ele usou disso, é muito Scooby-Doo. Ele se usou de uma história pra poder se vingar. Cara, isso é genial. Ele é muito filho da mãe. A gente só acredita no Monstro do Lago Ness por causa dele. Sim. Ele, Ele ele, fez ele se tornou acontecer. icônico. Ele é o Monstro do Lago Ness. Ele é o próprio. Então, essa foi a história da icônica foto do cirurgião, por isso que ela se chama foto do cirurgião, porque um ginecologista que foi contratado para poder tirar essa foto. Lá em 1954, o barco pesqueiro Rival 3 detecta por sonar um objeto grande a 146 metros de profundidade acompanhando a embarcação. Em 1960, o engenheiro aeronáutico Tim Tisdale filmou um objeto escuro cruzando o lago. O Centro de Inteligência da RAF analisou o filme e declarou o objeto como provavelmente animado. Análises digitais modernas sugerem que o filme de Tisdale capturou, na verdade, um barco de pesca sob uma iluminação precária. Entre 1962 e 1972, o Loch Ness Phenomena Investigation Bureau realiza um monitoramento constante, registrando diversos contatos de sonar inconclusivos. 1972 e 1975, Robert Rhines e a Academia de Ciências Aplicadas utilizam um sonar e fotografia subaquática, obtendo as famosas imagens de uma suposta nadadeira rhomboide. Essa foto da nadadeira é essa que eu mandei falando pra você que a gente tem que acreditar muito que é uma Tem que nadadeira. acreditar muito. Rhomboide é um formato, né? Como se fosse um losango achatado. Isso que é um formato rhomboide. Críticos afirmam que as fotos foram retocadas para parecerem nadadeiras e que poderiam ser troncos no fundo do lago ou bolhas de gás. Em 1987,
Ocorreu a operação Deep Scan, que uma frota de 24 barcos equipados com sonares varreu o lago, detectando 3 alvos móveis inexplicáveis entre 78 a 180 metros de profundidade. 2003, a BBC financia uma busca massiva com 600 feixes de sonar e rastreamento por satélite. Nenhum animal grande foi encontrado, concluindo que o monstro é um mito. Em 2007, o técnico de laboratório Gordon Holmes filma um objeto preto de 14 metros se movendo rapidamente, que é essa foto que eu mandei aqui, que rasga a superfície do lago. Biólogos sugeriram que o vídeo poderia mostrar um pássaro aquático, focas ou até lontras. Capitães de barco relatam novos contatos de sonar e fotografias. Eu falei o ano? Não, né? Não, não. Oxe. 2011/2012. Capitães de barco relatam novos contatos de sonar e fotografias. A imagem do sonar de 2011 foi identificada como uma florada de algas e zooplâncton. A foto do George Edwards de 2012 foi admitida por ele mesmo como um embuste usando uma corcova de fibra de vidro. Outro, né, tentando replicar o que o rapaz fez lá em Não, você não 1994. vai conseguir ser camp Copião! como o outro. Ai, copia Ah. só não faz igual, tá? Em 2016, um robô subaquático de Kongsberg Maritime descobre no fundo do lago o modelo do monstro de 9 metros usado no filme A Vida Privada de Sherlock Holmes, de 1970, que havia afundado durante as filmagens. 2018/2019, estudo de DNA ambiental, eDNA, liderado por Neil Gemmel. Evidência. Identificou uma quantidade extraordinária de DNA de enguias. Contra evidência, não encontrou nenhum DNA de plesiosauro, réptil, tubarão ou esturjão. Em 2023 e 2024, foi realizado o The Quest, as maiores buscas em 50 anos. Hidrofones capturaram 4 ruídos distintos e rítmicos nas profundezas. Em 2024, um som descrito como um pulso rítmico ou batida de coração foi gravado a 30 metros de profundidade. 27 de agosto de 2023, Kyoban Janaway, uma moradora local, observou uma forte agitação na água em Foyers Pond. 31 de agosto de 2023, Fiona Wade relatou um avistamento de 30 a 40 segundos em águas calmas, descrevendo algo semelhante a um periscópio seguido por 2 áreas curvas. Periscópio é, sabe aquela luz, sei lá, tipo um binóculo de submarino que fica pra cima? Aquilo é um periscópio. Sei. O mistério de Nessie atua como uma areia movediça perceptual, sabe? Tipo, só vai puxando a gente pra dentro. Quanto mais a gente tenta definir com tecnologia, mais características únicas do lago, como ondas estacionárias e águas turvas, colaboram com a psicologia humana para transformar o comum em algo extraordinário. E eu digo, tem evidências, isso não tem como negar, tem sonares que veem coisas grandes se movendo debaixo do lago, tem, ruídos, mas ao mesmo tempo não se bate o martelo falando: "Tem alguma coisa, não tem alguma coisa lá no fundo", sabe? Que eu acho que, cientificamente, necessita de mais evidências, de mais provas para falar que realmente tem alguma coisa. Só que tem muita coisa que mostra, né, tipo, isso do sonar, inclusive, é uma coisa que me intriga bastante. Agora, sem essa coisa de: "Ai, nossa, a gente acredita cegamente", mas é porque realmente me intriga mesmo essa coisa do sonar, sabe? É uma pergunta como uma afirmação, a gente tem tecnologia e tristemente, se não foi desenhado nada, que consegue desenhar o formato de um monstro, se for mesmo em guias grandes, ou se são troncos que acontecem lá no fundo, provavelmente, infelizmente não deve ser algo que a gente deva ficar feliz, sabe. Porque senão já teriam dado um jeito de catalogar ou fazer algo do tipo. Sim, sim. Mas é porque dos criptídeos, assim, o monstro do Lago Ness, eu não sei se vocês vão me entender, mas eu acho que é o mais possível, assim, que me vem na cabeça.
se a gente for levar em consideração essa coisa da enguia, por exemplo, de ser uma enguia gigante, porque já existiram animais gigantes. E existem até Sim, hoje, né? Se você existem, for. existem. Existem animais gigantes. Então, assim, é o mais possível dentre os que a gente acredita, sabe? Pode ser um peixe gigante que confundiram com um monstro, porque essa coisa de chamar de monstro é uma coisa que foi tomando com o tempo de chamar uma criatura que foi vista ali, alguma coisa que viram e não souberam explicar, um, um tipo de peixe, um animal rápido que não deu tempo de ver e tal. E realmente esse lago tem suas especificações, né? Tem umas coisas muito específicas dele, tipo essa coisa dele ser mais escuro. Não é que é só uma água que é mais escura. Não, realmente tem fragmentos que Sim. ficam caindo lá e deixam ela mais escura do que o normal. É uma coisa muito específica. Então, eu acho que dos criptídeos que me vem Tem. na cabeça agora é o que eu mais consigo colocar na nossa realidade, sabe? Eu concordo com você. Novos animais são descobertos a cada ano a que passa, a Uhum. cada. Então, para descobrir um outro animal que se esconde debaixo de tanta alga, que seja um peixe grande, que seja uma enguia, que seja um plesiosauro perdido aí nos tempos atuais, é de fato o que mais é possível de existir. É, só a gente precisa. Na verdade, a gente precisa de mais pesquisas. Várias pessoas fazem de tempos em tempos grandes pesquisas no lago. Então, a gente teve o The Quest, que foi para buscar mesmo alguma coisa lá dentro do lago. Então, Uhum. tipo, as pessoas ou já descobriram que existe alguma coisa lá, e quem tá fazendo isso são pessoas que não têm tanto recurso. Mas aí vem outras coisas na minha cabeça. Por que esconder isso, né? Pra proteger? É o governo protegendo a criatura? O governo pegou a criatura e tirou de lá? Porra, Mas assim, é teorias da porque conspiração. aí vai muito para a teoria da conspiração, porque não tem um interesse, sabe, do governo em esconder Então, um, vai um deixar no Área bicho 51? específico. Sabe, eu acho que vai muito para a teoria da conspiração. A tia me falou que bata o martelo. É a Globo que tá escondendo da gente. Não tem como. Não tem como. Só pode. Só Queremos pode. injustiça. Chapeuzinho de alumínio aqui. Felca, você é pior Morte que o ao Hitler. Felca. Morte ao Felca. Então, vamos lá pro Lago Ness fazer nossas próprias pesquisas. Nós não temos recurso nem para chegar lá no Lago Ness, quanto mais para contratar sonares que batem 230 metros de profundidade. Uai, Vamos! amigo, que mané sonar? Você já falou que nada nesse lago aí, ó, de olhos fechados. Precisa de sonar, não. Mas se Temos eu o nadar de olhos Fê, fechados, eu não vou ver é o verdade. monstro. Amigo, mas você pode abrir os olhos, meu amor, que você não vai ver nada. Você não vai Boa. ver nada, esse lago é bem escurinho. Se eu não voltar pra superfície, saiba, foi o monstro do Lago Ness que me comeu. Foi, aí você tá vivendo na barriga dele, igual o Gepeto Isso em mesmo. Pinóquio. Se eu nadar de olhos fechados, eu não vou ver nada. Eu acho que a gente pode pular essa conclusão aqui, a gente só vai reafirmar o que a gente falou aqui. Eu acho uma coisa interessante é que a história do Lago Ness, e eu reafirmo, se a gente tivesse algo dessa escala aqui no Brasil, eu iria, mas ele movimenta 80 milhões de dólares por ano, o monstro do Lago Ness, pra gente que vai pra lá pra ver, tentar ver alguma coisa. Até o príncipe, o príncipe, não sei te falar qual que é o nome dele, mas ele já fez buscas, né? Já fez esse tipo de passeio pra tentar procurar alguma coisa. Então, movimenta bastante a economia. Ah, o monstro do Lago Ness icônico. Eu iria lá visitar, inclusive. Icônico, gente. Não nadaria. Eu Mas. colocaria num passeio, tipo, vou visitar a Inglaterra, vou visitar a Escócia, eu colocaria um passeio lá, junto Sim, com um passeio sim, nos Stonehenges. É, tipo, eu vou em Londres, como que eu vou em Londres e não vou nos Stonehenges? sim. Tipo, é um lugar que é mágico, é um lugar que, sabe? Como que eu vou em Não, Londres e não vou nos Stonehenges? é Como que eu verdade. vou na Escócia e não dou E um não vai pulinho no logo, Lago a não ser Ness. que eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que
Ness tenha acalentado o coração de vocês. E... Pô, qual que vai ser a nossa frase pra final do episódio dessa vez? Você é que é super criativo. A minha do episódio passado foi pizza de coxininho. Foi péssimo. Eu me senti horroroso depois disso. Ninguém comprou também a ideia. Ai, meu Deus, você me botou uma expectativa agora. Nesse de lacinho... Nesce de lacinho. Nesse de Nesce de lacinho. lacinho é muito bom. Então, se você chegou até aqui, comente Nesse de lacinho pra você ajudar a gente a engajar e pro pessoal saber que você tem alguma coisa aqui que você precisa chegar até o final do episódio. Eu agradeço muito. Todos os comentários são bem-vindos, então comentem muito, por favor. E é isso, pessoal. Mais alguma coisa pra complementar ou estamos aqui? Estamos aqui. Spoiler, próximo episódio do Bestiário, a gente vai pra China, tá? A gente vai pra China. Olha só, a gente tá fazendo um tour, né, gente, pelo mundo. Uma viagem ao mundo. A gente não pode ir presencialmente ainda, porque ainda não estamos Ainda. ricos, mas quem sabe no futuro. A gente leva Mas você até lá. a gente vai. No Lero Lero a gente vai. A gente já foi pro Butão. Lá ele. A gente foi pro Butão, a gente veio. O Butão e Himalaia, né? Que foram vários países ao mesmo tempo. A gente veio pro Brasil, no Capilobo. Yeti, Nepal. Nepal, Butão. Capilobo, Brasil. E agora a gente tá em Ness, na Escócia. Então o próximo é Sapuji Wudan, na China. Incrível. E depois disso eu tenho certeza. Vai ser o dinossauro da Austrália. Eu quero dinossauro. Eu quero muito. Faça isso por mim se você me ama. Porque a Nessie a gente tem a história da enguia, né? Então a gente E tem que eu aqui, acredito mais mas atualmente, não vou negar. pode ter o plesiosauro junto, mas ser um criptídeo que é pra ser um dinossauro, aí já é diferente. Mas enfim, a gente se encontra lá e cuidado no Lago Ness e tchau! Tchau.